Bom dia, amigos. Bom dia, meu povo. Bom dia, minhas irmãs, meus sobrinhos, meus cunhados. Bom dia, Patinga. Bom dia, Vale do Aço. Bom dia, Vitória, Espírito Santo, minha amiga Rita, meu amigo português, meu amigo Pedro Henrique e o meu novo amigo David. Bom dia, roses espalhadas pelo mundo. Bom dia, igreja. Que Deus abençoe a cada um. Hoje nós vamos ler o Salmo 129 e 130. Eu dei o título desse salmo da nossa live, né? Não dei o título do salmo, dei o título da live de hoje. Eu sou perseguido desde a juventude. Aqui o salmista vai contar um pouco disso. É um pouquinho da minha história, um pouquinho da sua história. E muitas vezes alguém vê um irmão, uma irmã, missionário, pregador, pastor, obreiro, líder. E muitas vezes nós olhamos para esses irmãos e dizemos que eles não têm luta, eles não sofrem nada. Eu lembro uma vez, na igreja do Canaã 2, quando estávamos ali iniciando a igreja, tínhamos um salãozinho pequeno, um salão que cabia para ir 30 pessoas no máximo, ou 40, tínhamos ali mais de 100 pessoas para a glória do nome do Senhor. Então, dia de calor ali era uma coisa mesmo terrível. Graças a Deus que hoje as igrejas têm mais consciência de pôr ventiladores, ar-condicionados, mas ainda há igrejas com muita dificuldade. Mas eu lembro que foi na época que a minha mãe faleceu, pouco tempo depois que a minha mãe tinha falecido, e eu estava passando aquele período de luto, de dificuldade. Mas estava sempre sorrindo, apesar de tudo, sempre, graças a Deus, estou sempre sorrindo. Quando eu choro é porque, quando alguém me vê chorar, são dois motivos. Ou é a bênção é demais e eu choro de alegria nos pés do Senhor, ou a luta também é demais e eu estou passando por grande perseguição. Então, eu lembro que nós começamos essa igreja, iniciamos esse trabalho ali no Canaã 2, evangelizando, fazendo serenatas, madrugadas, jejuns, orações, né, repartindo folheto nas ruas. Eu estava sempre contente. E um dia uma jovem virou, eu estava assim na porta da igreja, estava eu, essa jovem e a Rita Moraes, minha amiga. E eu lembro que essa jovem tinha tudo, ela tinha pai, tinha mãe, tinha uma boa casa, uma casa que até hoje eu não talvez hoje a minha casa seja mais ou menos igual a dela, a minha casa no Brasil, né? E porque essa casa não é minha casa é lá do Brasil. E essa jovem tinha tudo. Estava fazendo faculdade na época. E ela virou para a Rita, para essa minha amiga, e disse assim: eu queria ser feliz como a Rose é feliz. A Rose tem de tudo, a Rose está sempre alegre, a Rose tem de tudo. Ela não me conhecia, assim, tinha pouco tempo que ela tinha ido para a igreja, ou pouco tempo que ela tinha ido. Ela já pertencia a uma das nossas igrejas de outro bairro. Como abrimos esse trabalho nesse bairro, ela foi para lá. Então eu não a conhecia, nem ela sabia a história da minha vida. Então ela falou para essa irmã assim: a Rose é tão contente, tão feliz, eu sou tão triste, as coisas tudo para mim dá errado, eu queria tanto ser igual a Rose. E a Rita, essa minha amiga, falou assim: você queria ser igual a Rose? Queria. A Rose não tem pai e não tem mãe. A Rose mora eu tinha na época um cabeleireiro, tinha alugado uma sala para o cabeleireiro, que era um túnel quase, era 2 metros por 4. Então eu dividi 2 metros para o cabeleireiro e 2 metros para minha cama. Então no fundo do cabeleireiro eu tinha minha cama, um frigorífico e um micro-ondas. Eu cozinhava pelo micro-ondas, que não havia nem espaço para pôr um fogão. E ela falou assim: você quer morar onde a Rose mora? Você quer viver como a Rose vive? A Rose sempre quis fazer uma faculdade e a Rose teve que parar os estudos porque não tinha dinheiro. A Rose perdeu a mãe há tão pouco tempo. Você tem pai, mãe, tem casa, você faz faculdade. E quando ela ouviu a minha história e viu que eu estava sempre contente, sempre feliz, ela falou assim: eu nunca mais quero chorar. Porque ela tinha tudo e não sabia. Ela tinha Jesus, até tinha Jesus e não sabia. Porque a nossa felicidade não está nas coisas materiais,
A nossa felicidade não está nas coisas que nós possuímos, nas pessoas que estão à nossa volta, no nosso pai, na nossa mãe, nos nossos filhos, no nosso marido, nem na nossa esposa. A nossa felicidade não está em pessoas, mas a nossa felicidade está no Senhor Jesus. Bem-vindo, pastor José Matos, bem-vindo, minha irmã Marilza Barbosa. E vamos iniciar agora a nossa live no Salmo 129, 130, mostrando a perseguição do salmista desde a juventude. Eu fui perseguida, você talvez perseguido. Ontem, na nossa reunião de ligação, de partilha, nós falamos sobre a bem-aventurança, no versículo 10, bem-aventurado os perseguidos por causa da palavra de Deus, por causa da justiça, porque eles herdarão os céus. E hoje, por incrível que pareça, não é coincidência, Deus fez isso. Vamos falar sobre o Salmo 129, 130. Vem comigo. Muitas vezes me oprimiram, desde a minha juventude. Que Israel repita. Muitas vezes me oprimiram, desde a minha juventude, mas jamais conseguiram vencer-me. Eu vejo os jovens hoje em dia deprimidos, tristes. E aí os pais falam assim, você tem tudo. Por que você está assim? Talvez o mal da humanidade hoje, e dos pais principalmente, é dar tudo para o filho. Eu nunca tive nada. Não porque minha mãe não me quisesse dar, porque eu, pelo coração que a minha mãe tinha, eu creio que ela pudesse dar o mundo para nós, ela daria, mas infelizmente ela não tinha condição. E se tivemos alguma coisa foi porque nós ajudamos a ter. E hoje somos pessoas de bem, que valorizamos um pão que comemos. Os jovens hoje têm pão, querem pizza, tem pizza, querem hambúrguer, querem gelado, tem gelado, querem chocolate, querem o mundo e o pai dá o mundo. Tem um telemóvel de terceira geração que é um de quarta e quinta, tem uma televisão 4K que é já de 30K. Tudo para ele tá pouco, porque o jovem hoje em dia precisa de Jesus. O jovem hoje em dia precisa de ter uma experiência com o Senhor. Talvez os jovens hoje em dia precisam passar pelo que o salmista passou. E ele fala aqui no Salmo 129, muitas vezes me oprimiram desde a minha juventude. Que Israel o repita, muitas vezes me oprimiram desde a minha juventude, mas jamais conseguiram vencer-me. Isso o salmista falando que ele sempre foi oprimido, mas ele nunca perdeu uma batalha. E o jovem hoje em dia precisa passar por lutas, precisa saber o que é comprar um pão, precisa saber o que é comprar uma camisola, uma t-shirt, precisa saber o que é comprar 1 litro de leite, para pensar que as coisas não vêm fácil, que o dinheiro não nasce no bolso dos pais, né? Como muitos jovens hoje em dia não sabem que o leite vem da vaca. Muitos jovens hoje em dia acham que o leite vem do supermercado. Eu penso que daqui a uns anos, quando algum jovem vê uma vaca, vai achar que é um extraterrestre. E saber que ele está bebendo o leite de um extraterrestre, ele vai ficar... Mostra para o seu filho, olha, o leite vem da vaca. O dinheiro vem do suor do meu rosto, do meu trabalho. Não dê tudo ao seu filho. Ensina o teu filho a comprar o próprio pão. Dê uma mesada ao teu filho e diga a ele, você vai comer e beber e vestir desse dinheiro que eu estou te dando. É porque eu não tenho filho. E muitas vezes as pessoas falam assim, a Rose fala assim porque não tem filho. Talvez até seja. Mas eu estou baseado na palavra. E a palavra de Deus diz, ensina o teu filho o caminho em que ele deve andar. Ele não diz, põe o teu filho nas costas e anda o caminho para ele ver o caminho. Não, ele diz, ensina o teu filho o caminho em que ele deve andar. Então você jovem, olha para o seu pai, para sua mãe, ou para alguém que você confia. Qual o caminho que o seu pai está andando? É um caminho bom? Então siga as pegadas do seu pai. Faça como seu pai ou sua mãe faz. Não dê tudo ao teu filho. Porque hoje você dá tudo ao teu filho. Amanhã você morre, o seu filho também vai morrer. Porque ele vai ser um atrofiado. A minha profissão, eu sou massagista, técnica de fisioterapia. A minha sobrinha também, a Kênia, é fisioterapeuta. Tem o pastor Claudinei também, que é fisioterapeuta. Nós estamos na profissão do futuro. Muitas vezes as pessoas acham que a profissão do futuro é técnico informático e engenharia eletrônica. Também é. Mas ontem eu dei massagem
num jovem de 14 anos. E as costas desse jovem estavam toda atrofiada. Ele tinha nódulos que ele não conseguia mexer o braço, de tanto usar o telemóvel. Imagina vocês, um jovem de 14 anos, que se eu não estivesse vendo, eu diria que eu estava dando massagem numa pessoa que trabalhou a vida inteira no computador. Com 60, 70 anos. Então pense o caminho que você está ensinando o teu filho a andar. Pensa aquilo que você está dando. Quando você comprar algo para o seu filho, pensa se você está contribuindo ou você está estragando o teu filho. Davi, desculpa, eu não sei se foi Davi que escreveu esse salmo. O salmista, nesse texto, ele diz assim: desde a juventude eu fui perseguido. O salmista diz que desde a juventude ele foi perseguido. Será que você está ensinando o seu filho a ser perseguido? Será que é mal o seu filho ser perseguido? Bom, nas bem-aventuranças e da bem-aventurança que ontem nós estudamos aqui em casa, fala que bem-aventurado aqueles que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. A justiça é a palavra de Deus. E o irmão que pregou até falou uma frase que eu gostei muito. Ele fala assim: ser perseguido não é bem-aventurança. Ser perseguido é bem-aventurança se você for perseguido por causa da palavra de Deus. Muitas vezes as pessoas, estou sendo perseguido, eu vou ser salvo. Não, você está sendo perseguido porque você prega, porque você lê, porque você faz uma live, porque você faz uma oração. Eu, muitas vezes, estou sendo perseguida. Às vezes, teve uma pessoa que falou comigo assim: para de orar por isso, porque Deus não se agrada. Deus nunca me proibiu de orar. E eu tenho certeza que Deus nunca vai me proibir de orar. A minha oração até pode ser em vão, mas eu vou continuar orando. Eu vou continuar orando por você, por mim, pela minha família, pela minha casa, pelas minhas irmãs, pelos meus sobrinhos. Eu vou continuar orando pelas pessoas que estiveram na igreja, que estão na igreja, que saíram da igreja, que estão no mundo. Eu vou continuar orando. Há um louvor que diz assim: ninguém pode calar a voz de um adorador. Ninguém pode calar a voz de um adorador. Ninguém vai calar a minha voz, a não ser o Senhor Deus. E o salmista fala aqui que desde a sua mocidade eu fui perseguida. Deixa o seu filho ser perseguido, mas pela palavra de Deus. Ensina o seu filho, você precisa honrar o Deus que você serve. Passarão o arado em minhas costas. Passaram o arado em minhas costas e fizeram longos sulcos. Quer dizer, o arado rasgou-se as costas. O Senhor é justo. Ele libertou-me das algemas dos ímpios. Retrocederam envergonhados todos os que odeiam Sião. Seja como o capim do terraço, que seca antes de crescer. Porque não há terra, não há profundidade. Que não enche as mãos do ceifeiro, nem os braços daquele que faz os faz. E que ninguém que passa diga: seja sobre vocês a bênção do Senhor. Nós o abençoamos em nome do Senhor. Porque aqueles que nos fazem mal, aqueles que nos cortam, aqueles que nos oprimem, eles serão como o capim plantado no terraço. Eles não serão abençoados, a não ser que eles arrependam. Eles precisam se arrepender. Porque aqueles que fazem mal a um servo do Senhor, aqueles que nos perseguem, eles prestarão contas a Deus. Por isso que eu não desejo mal a ninguém. Quem me faz mal, eu desejo que Deus o abençoe. Apesar do salmista falar ali que não devemos falar isso, mas eles prestarão conta a Deus. Quantos servos prestarão contra Deus porque você fala mal do seu pastor, porque você fala mal do seu líder, porque você fala mal da sua igreja, porque você fala mal dos seus irmãos? Você também prestará conta a Deus. Abençoa em vez de amaldiçoar. Ore por ele. Ai, eu não aguento mais. Muita gente fala assim: agora só me resta orar. Não, oração tem que vir primeiro. Não é a última, agora só me resta orar. Mentira. Comece orando. Comece orando. Continue orando. E se Deus não fizer justiça na sua vida, ele não é Deus. Se você tem um problema impossível de resolver, ora, canta, ora, canta, ora, canta, ora, canta, ora, canta. E Deus vai fazer. Ou então ele não é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus.
Confia no Senhor. Desde a sua juventude, você está sendo perseguido. Desde a sua juventude, eles se tratam mal. Chegará o dia que você vai ser honrado. E eles vão olhar para você, como fizeram ali, né? Na Bíblia, com muitos servos, né? Como fizeram, deixa eu lembrar o nome. Opa. Mardoqueu, né? Mardoqueu. Esther. Quando Mardoqueu foi pro cavalo e aquele... Este é o homem de quem o rei se agrada. Este é o homem de quem o rei se agrada. Você pode passar a sua juventude, a sua adolescência, a sua velhice sofrendo, sendo perseguido. Mas um dia você vai ouvir, este é o homem ou esta é a mulher de quem Deus se agrada. Todos virão, todos olharão para o céu e te verão subir com o Senhor. E vão dizer, aquela é a mulher, aquele é o homem de quem Deus se agradou. Por isso foi para o céu. Você pode estar numa urna funerária, num caixão, e muitos irão ali te visitar no dia do seu sepultamento e irão dizer, esta ou este, Deus se agradou dele. Acabei a carreira e guardei a fé. E você vai dizer, como Jó disse no capítulo 42, verso 5. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Porque Deus se agradou de você. Eles passaram com máquinas em cima das suas costas, fizeram sulcos de rasgo. Você perdeu sangue, você perdeu vida, mas você não perdeu a sua fé, você não perdeu a sua salvação. No capítulo 130 dos Salmos fala assim, das profundezas clama a ti, ó Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Esteja atentos os teus ouvidos às minhas súplicas. Das profundezas, lá embaixo. Tem dia que a gente está lá embaixo. A gente está lá no fundo do poço. A gente está que não se aguenta. Parece que, pai, eu vou desistir, eu não aguento. Mas Deus vai lá e te busca. Né? Daniel foi para a cova dos leões, os amigos de Daniel foram lançados na fornalha e nada aconteceu com eles. Você pode estar lá embaixo, mas Deus está com você. Deus nunca vai te abandonar. Se tu, soberano Senhor, registrasse os seus pecados, quem escaparia? Quem escaparia? Nós todos somos pecadores. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se Deus fosse olhar para os nossos pecados, quem salvaria? Eu falo, se eu fosse Deus, eu tinha matado todo mundo. Covid é peixe pequeno para mim. Mas Deus não é vingativo. Se tu, Senhor soberano, registrasse todos os pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Espero pelo Senhor mais do que o sentinela pela manhã. Se mais do que o sentinela esperam pela manhã. Ponha sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. Ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas. Então o Senhor está pronto a te perdoar. Você que é jovem, que está aí dependendo do seu pai. Você que é jovem, que todo mês quer um telemóvel novo, quer um tablet novo, quer um computador novo, quer um carro, uma moto novo. Pensa, quantas vezes o seu pai sai com dor de cabeça, quantas vezes o seu pai sai cansado, quantas vezes a sua mãe sai triste para trabalhar. Eu lembro da minha mãe lavava roupa para os outros, ainda era naqueles poços de água, nas minas, e minha mãe tinha alergia de sabão, e entre os dedos da minha mãe havia feridas de sangrar. Às vezes ela tinha que juntar os dedos para poder lavar roupa. E eu sinto tanto por isso, por não ter na época idade para ajudá-la. E graças a Deus, quando nós pudemos, nós ajudamos, não só eu, mas todas as minhas irmãs. Pudemos fazer para minha mãe. Não tudo que ela merecia, mas pudemos. Com que quando ela partiu conforto, com um pouco mais de conforto. Não como ela merecia. Se ela tivesse aqui hoje, ela teria muito mais. Valoriza teu pai, valoriza tua mãe. Valoriza aqueles que te amam. Valoriza cada suor que o seu pai e sua mãe fazem para que você cresça bem, para que você siga os caminhos do Senhor, para que você seja perseguido pela palavra e não pelos homens, não por droga, não por roubo, não por violência, não por crime, não por dívidas, mas que você seja um jovem, uma jovem autêntico
e que ande nos caminhos do Senhor. Leia Salmo 129, 130. Se Deus fosse nos julgar, fosse nos condenar pelos nossos pecados, nós já não estaríamos aqui. Eu sou um pecador e eu peço perdão e misericórdia de Deus todos os dias. Peço a Deus que mude a minha vida. Alguém essa semana mandou eu perguntar a Deus se eu estava sendo boa em alguma coisa que eu fazia. E eu disse, eu não preciso. Eu pensei, né? Não disse nada não, mas eu pensei assim, eu não preciso perguntar a Deus. Deus vai julgar minha causa. Deus é meu redentor, meu Deus. Deus nunca me desamparou. E não vai desamparar agora. Deus te abençoe. E não esqueça, você é impressão digital de Deus. Deus tem promessa na sua vida. Deus tem promessa na sua vida. Vamos orar? Senhor Deus, abençoa a minha vida, perdoa os meus pecados e muda o meu ser. Se eu não estou sendo boa em alguma coisa, o Senhor vem me ensinar a ser boa em alguma coisa. Senhor, me corrige, me ensina a todos aqueles que nos ouvem, para que possamos pregar e anunciar e ensinar a Tua palavra. Que os jovens, ó Pai, possam reconhecer em Deus a Tua magnitude, o Teu amor, a Tua graça, e possam andar nos Teus caminhos. Abençoa cada um de nós, aqueles que estão sofrendo, que estão passando perseguição desde a juventude, mas que nós possamos herdar a vida eterna, Senhor, como as bem-aventuranças falam, bem-aventurado aqueles que são perseguidos por amor à justiça, porque deles é o reino de Deus, dos céus. E eu quero, Senhor, receber este reino. Eu posso ser perseguida a minha vida toda, como tenho sido, mas eu confio no Senhor. O Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar, nada vai faltar àqueles que estão nos ouvindo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e que Deus te dê graça e paz. Estaremos amanhã aqui com o Salmo 131. Já estamos chegando ao final. Já temos algumas sugestões do próximo live. Eu queria parar, mas eu acho que não é esse o propósito de Deus. Estamos orando. Eu queria parar com as lives. Porque acho que às vezes eu estou querendo aparecer. Alguém já me disse que eu estou querendo aparecer. Mas eu não quero. Eu nunca pedi ninguém para partilhar minhas lives. Nunca falei isso. Não fico olhando quem leu, quem viu, quem não viu, quantos seguidores eu tenho. Não. Eu quero anunciar a palavra de Deus. Se 1000 pessoas me assistirem e uma ouvir, tá bom. Se uma pessoa me ouvir, se uma pessoa entender qual é o propósito de Deus para a vida dele, eu creio que já valeu a pena. Então, eu quero que você que está me ouvindo deixe alguma sugestão. Rose, eu senti no meu coração que você deveria falar sobre esse assunto, ou que falar sobre esse texto, ou sobre esse livro. Eu já tenho uma sugestão ou duas, e gostaria também de saber mais daquilo que você quer. E ora a Deus para Deus me usar, para que eu possa continuar fazendo a vontade de Deus e não dos homens. Beijo no seu coração, Jesus te ama, e até amanhã, se Deus quiser.